Eu queria dar as boas-vindas a todas e todos aqui presentes e depois as pessoas que vão nos escutar. E hoje nós estamos aqui para ter um sarau Clima e Povos Indígenas. E para fazer a mediação desse evento e para dizer tudo o que vai acontecer, uma pessoa muito importante, Ananda Machado, que além de ser líder e muitas outras coisas, é minha amiga de quase infância, como chegamos aqui à conclusão. Então, por isso eu vou passar para a Ananda, que vai apresentar todos os convidados e vai falar um pouco mais sobre esse evento e uma data tão importante para todos nós. Muito obrigada. Ananda Machado, com vocês. Então, nós aqui agradecemos, né? Hoje é dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, e é uma luta, né? São anos e anos e anos de resistência. Então, a gente recebeu um convite da Climate Brasil, como líder climática, como descarbonária. Fico muito feliz em poder estar aqui dialogando com pessoas que também são tão queridas e que têm trabalhos tão maravilhosos, tanto nas artes, quanto nessa luta, né, contra as queimadas, contra o desmatamento, pelo reflorestamento, né, contra a PL 409, que está querendo aí legitimar a invasão dos territórios indígenas. Então, eu fico muito feliz em estar aqui nesse sarau, né, que vai ter uma dose de poesia, vai ter uma dose de pintura, uma dose de artesanato, mas, principalmente, um momento da gente estar compartilhando. Estão me ouvindo? Como a Renata congelou aqui para mim, eu estou na dúvida se estão me ouvindo ou não. Está tudo certo. Então, tá. Estamos ouvindo. Então, nós vamos começar com a fala do Marcelo Oliveira da Silva, o Herádio-Cupé. Ele é cacique na aldeia Guarani Caguí-Porã, em Nova Esperança, no Espírito Santo. É uma liderança que há muitos anos trabalha com construções sustentáveis na própria comunidade, com reflorestamento, com cinema, com música, com contação de história, com artesanato. Então, assim, a gente fica muito feliz, Marcelo, em ter você aqui com a gente. Estou me lembrando aqui do nosso Teatro de Bonecos, lá nos idos de 2005. Eu lembro que o seu grupo encenou uma cena com a televisão, né? Que era o avô reclamando daquela televisão, que ninguém queria mais prestar atenção nele, então era todo um conflito que vinha ali à tona pelo teatro de bonecos. Os bonecos todos construídos com materiais reaproveitáveis, com cabaças, foi uma experiência incrível. Então, Marcelo, eu te passo a palavra para você começar aqui o nosso sarau. Liga o microfone, Marcelo. Então, isso. Já liguei. Aqui já está começando a escurecer, aí já vou dar boa noite para todo mundo. Tá? Para mim é um prazer muito grande estar participando dessa live, né? E falando sobre a importância, né, de muitas coisas que tem ligação com a natureza, que tem ligação com a vida, né? E ao mesmo tempo se fala-se de valores da vida, né? Eu sou aqui do estado do Espírito Santo, município de Aracruz Norte do Espírito Santo, né? E andei fazendo muito trabalho pelo mundo afora, falando sobre a cultura, falando sobre a nossa existência e resistência, né? Parando mais um pouco na aldeia e cuidar mais do meu povo, dentro da comunidade, junto com a comunidade. Né? Essa aldeia que estamos agora chama-se aldeia Nova Esperança, Caguí-Porã, né? que está dentro de uma área
que foi demarcada em 2010, né? Daí a gente temos um pouco de preocupação sobre essa questão do marco temporal e também sobre essa PEC, essa PL aí de 490, que traz muita preocupação para o meu povo. Não só o meu povo daqui da aldeia, mas o povo geral que tiveram suas terras demarcadas, reconhecidas. E aí depois, agora, a gente vai ter que continuar lutando e a gente fica nessa situação de temeroso, né, com essas decisões que os políticos querem fazer contra os indígenas, né? Então, assim, aqui no por aí, entre Tupiniquim e Guarani, né? Os tupiniquins, os parentes, eles estão aí na luta, a sua forma de viver, né? Inclusive, sido pelo Ministério pertencia aos indígenas. A primeira demarcação foi feito com 520 hectares, né? E aí depois, continuando a luta, os indígenas, né, juntamente, né, com a justiça, e aí foi reconhecido de que tinha muito mais terras que devia ser demarcado, e aí então foi reconhecido e foi demarcado. E aí a terra ampliou-se, ficou maior, né, pelos direitos dos indígenas, e em 2010 foi demarcado, né? Nesse período, eu realmente também estava estudando, né? E fui também lá, né, participar desse trabalho, que foi um belíssimo trabalho, quando a Nanda era professora lá da gente, né? E foi um trabalho muito maravilhoso. Mas voltando aqui ao assunto do Estado do Espírito Santo, aqui então nós temos 2 etnias, são 12 aldeias indígenas, somente 2 aldeias do Piniquim que é uma área separada, que é uma aldeia chamada Comboios, né? Mas na retomada e na demarcação foram criadas uma aldeia chamada Aldeia Corvo do Ouro. Na outra área que fica Tupiniquim-Guarani, aqui, nesse município aqui onde a gente estamos, tem 5 aldeias Guarani, né? E 5 aldeias Tupiniquim, né? Isso aí já é uma área junta, né? Mas cada povo, cada aldeia fica separadinha uma da outra, assim, tem umas limitações e tudo mais, né? Então, eu faço parte da história da caminhada de Tatantinguareté, que é a minha bisavó, que caminhou durante 35 anos para chegar até aqui no Espírito Santo, em busca da Terra Sem Males através da revelação. Muitas histórias aconteceram, né? E é tão longa e eu não conseguiria falar a história dela em uma semana, por exemplo, mas eu vou resumir algumas coisas aí. Com a luta, né, com a chegada dos índios Guarani, é que houve essa conquista e hoje a terra demarcada, ou quando a gente fala sobre a questão Guarani-Tupiniquim, a gente fala território indígena Guarani-Tupiniquim. Depois que a minha bisavó e meu bisavô morreram e tal, foram se aumentando as aldeias, né? Aí teve da Boa Esperança, que era a primeira aldeia, veio a aldeia Três Palmeiras, depois da Três Palmeiras, Pirequiaçu, Olho d'Água, e a última, que é a nossa, que agora a aldeia Nova Esperança, Caguporã. E aonde se ajuntaram a maioria, porque é um pouco mais distante da cidade, né? São 7 quilômetros da pista até chegar na aldeia. E aqui nós temos 2 reservas, que são refúgio dos animais. Inclusive, viemos para cá,
para a gente proteger essas duas reservas. Estamos trabalhando a questão do corredor ecológico, né? Aqui nós temos vários bichinhos, macaco, papagaio, tatu, paca, até onça tem aqui, jacaré, né, coati, vários tipos de animais nessas duas pequenas reservas ainda tem, que são refúgios dos animais. E aí, com a área que foi devolvida aos indígenas, né, ela foi devolvida desmatada, entendeu? Que antes era floresta, reserva, ela foi devolvida, degradada, porque empresas, né, alegam ter comprado de terceiros, de não sei o que lá, mas era terra indígena, pô. Houve aqui uma grande grilagem de terras indígenas na época em que existia aquela palavra de que terra que fosse encontrada sem ninguém sobre a terra seria terra de devoluto, né? Mas aconteceu fatos que inclusive tem algumas gravações, depoimento das pessoas mais velhas do Tupiniquim, que eles eram obrigados a sair das suas terras. E assim foram se apropriando das terras indígenas, e até mesmo políticos davam títulos para italiano, para alemães, de terra indígena como se fosse, né, uma coisa assim, normal para eles, mas eram terra indígena. E aí aqui estamos trabalhando nessa terra que foi degradada, que por muitos anos foram plantados eucalipto, e vocês, amigas e amigos, sabem muito bem que eucalipto, os mais rios, alguns lagos secaram devido ao plantio de eucalipto, e muitos remédios químicos que jogaram nessa época de plantio. Então, depois, pararam-se de plantar nessas áreas, voltar ressurgindo aos pouquinhos, né? Mas estamos com um projeto muito grande aqui, que agora esse mês a gente vai estar reflorestando com sementes já preparadas, com mudas já grandes, entendeu? E que em 4 anos ela já pode dar fruto. E aí a gente vamos reflorestar misturadamente com árvore nativa e frutos mais que elas possam... Inclusive aqui trabalhamos conscientizando a comunidade de deixarem os bichinhos, né, se reproduzirem e viverem em paz, né? Temos projetos aqui de criação, de galinha, de outras coisas assim, que eles possam sobreviver disso aí. Pode pescar peixe aqui, porque nós temos 2 rios. A comunidade vai assinar esse documento, a FUNAI vai assinar esse documento, e uma empresa que está trabalhando com a gente para a gente fazer o reflorestamento em massa aqui, entendeu? Então, assim, é uma área bem grande, mas a gente vai regaçar as mangas da camisa e trabalhar para a gente reflorestar isso. Estamos separando um pedaço de terra para cada família, para que aquelas famílias tenham o seu espaço adequado para plantar seus milhos, seus feijões, seu aipim, sua batata doce, as coisas que os indígenas plantam para que sobrar tudo, o espaço, nós vamos preencher tudo de árvore frutífera e nativa aqui, para a gente ter a água, para a gente ter o frescor, para a gente ter um solo melhor, para a gente, né? E isso vai ajudar os animais e ajudar a humanidade, porque aonde tem floresta, né? Vamos considerar dizer a nossa ideia é não destruir, e sim trabalhar para que tenha vida, né? Porque também os animais, os bichinhos da floresta também têm vida, eles têm que sobreviver também. Mas se a gente for desmatando,
não dá certo, as coisas não funcionam, as coisas ficam tudo deserto e aí acaba tudo. Então, nós estamos trabalhando muito firme aqui nessa lida, né? E que tudo vai dar certo. E com certeza a gente vai estar dando notícia para vocês sobre o que a gente está fazendo. Passo a bola para vocês aí. Obrigada, Marcelo. Então, agora vou apresentar para vocês a Soni Persec, que é minha colega aqui em Roraima, doutoranda em estudos de literatura, poeta. Ela lançou alguns livros, dentre eles esse aqui, Movejo, que é lindíssimo, com poesias que tocam a fundo o nosso coração. Ela se apresenta dizendo que se fez gente em Roraima, se faz indígena nesse lugar dela, que é um caminho difícil, né, devido a todo esse processo de colonização, mas que ela está aí firme e forte, pesquisando literatura, artes e cultura regional, desde iniciação científica, mestrado. Então, eu vou passar as palavras para a Soni e peço que ela retome um pouco, Soni, o que você andou mostrando para a gente, principalmente nos cantos de Parixara, que são de extrema poesia e que fazem essa ligação tão forte com a natureza, né? E eu acho que é uma forma também de... É uma luta que é quase invisível, né? Mas é uma luta contra... que tem muito a contribuir, né, nessa questão da crise climática, né? Porque reforça essas raízes assim que nos ligam, né, à Mãe Terra. Obrigada, Soni, pela sua presença. Então, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, boa noite, né? Para quem está assistindo a gente. É um prazer conhecer o Psique Marcelo, estar aqui com o Bator, com todas vocês. Agradecer, né, a Climate, o convite, em especial a Nanda, né? Não apenas pelo convite, mas também por estar junto com a gente, né, com os povos indígenas aqui em Roraima. Há tanto tempo, né? A gente se conhece, acho que desde que você chegou aqui, Ananda, né? Então, eu só agradeço, né, essa aliança afetiva que você estabeleceu aqui com os povos de Roraima. E, bom, além do que a Ananda falou muito bem, né? Eu lancei esse livro ano passado, Movejo. Tem um outro chamado Pouco Verbo também. Mas o meu trabalho tem sido, principalmente, né, nessa caminhada de reencontro, tem sido muito especial, principalmente quando eu entrei para um projeto chamado Pandumpiá, que era coordenado pelo professor Devair Antônio Fiorotti, que se encantou, né, no pandemoníaco ano de 2020, né, no ano passado, e com quem a gente fundou a editora Way, e que a gente teve o imenso prazer, primeiro, de publicar, né, esse livro aqui, né, que se chama justamente Pandompiá Eremungon, do Circo Roraima, que reúne 79 cantos do seu Terêncio Silva, o Managá, e da dona Zenita Lima, que é o Aió, né, comedora de lagarto, e são 79 cantos tradicionais dos povos, tanto Macuxi quanto Taurepang, tanto em português quanto na língua indígena, né, em Macuxi, trazendo também uma sessão de fotografias, traz inclusive as partituras dos cantos todos, né, desses cantos de dança, como a gente chama, né, dos povos daqui do Circo Roraima. Então, a gente encontra Parixara, a gente encontra Areruia, Tucuy, Marapá, né, são os três que concentram, né, basicamente aqui nessa obra chamada Pandompiá. E ela vai ser toda revertida para as comunidades indígenas, são 1.000 exemplares, né, que foram produzidos em parceria com a Unesco, o Museu do Índio, né, com a FUNAI, a partir do projeto Pandompiá. Então, vão ser distribuídos gratuitamente para todas as comunidades, né, esses 1.000 exemplares, em especial daqui de Roraima,
como forma mesmo, né, de fortalecimento da cultura aqui em Roraima. E também pela editora Way a gente conseguiu publicar esse livrinho aqui chamado, né, Cantos e Encantos, Merina Eremu, que foram cantos da vovó Bernaldina, uma grande mestra dos cantos indígenas, também em versão bilíngue, tanto em português quanto em macuxi, que reúne os cantos, né, tanto Parixara, Tupuia, Morere, Gatodo, que são os cantos de criança, Marapá, e cantos da homologação também. Né, o professor, o cacique Marcelo estava falando, né, justamente dessa luta pela terra, e inclusive a gente conseguiu, né, também antes que a Covid-19 levasse a vovó da gente, junto com esse desgoverno genocida, né, que a gente está tendo aí o desprazer e a tristeza de enfrentar, né, junto também, aí com esse ano pandemoníaco, e a gente conseguiu, né, pelo menos isso, trazer um pouquinho da voz da vovó Bernaldina, né, dentro desse livro. E outros, né, trazer outros, como a história do Macunaíma, né, nessa obra belíssima também do seu Clemente Flores, um narrador fantástico, que foi todo ilustrado pelo filho dele, traduzido também do português e para o Taurepang, e a história do menino Timbó também, né? Então, eles são essa versão bilíngue, né? Desse lado a gente tem o Taurepang e do outro a gente tem o português, né? Todos contando essas histórias tradicionais, né? Então, eu venho trabalhando dentro da editora Way, né? Junto para tentar fazer com que essas histórias dos povos, dos antigos, cheguem, né? Um pouquinho mais longe, né? Junto com a voz deles, é óbvio, né? A gente sempre tenta respeitar muito a voz deles dentro das obras, e em especial a memória deles. Então, a gente canta junto com eles, a gente conta a história junto com eles. Então, nosso trabalho tem sido esse, o meu trabalho também, em especial, né, no doutorado, tem sido esse, desse que eu chamo de grande reencontro com a grande vó, né, com Ei. Todo mundo fala que é filho de Macunaíma, eu digo que eu sou que eu sou neta de Way, né, que é Sol, né? E eu não consigo ver Way que não seja na forma feminina, né, dando a luz, literalmente, para todos os povos indígenas aqui do Círculo Roraima. Então, eu também estou preparando, inclusive, um livro agora, todo voltado para poesia, com temas tradicionais também, né, do povo macuxi, que é o povo a qual eu pertenço. Inclusive, queria fazer agora, né, aqui na frente de todo mundo, o convite para a Nanda escrever algumas palavras, se ela, né, se sentir à vontade, para esse livrinho que vai sair logo, logo. E, claro, gostaria de ler, se eu tiver tempo, 2 poemas que eu escrevi para as mulheres indígenas, porque eu acho que as mulheres também têm sido grandes guerreiras, grandes lutadoras nas causas indígenas, né? Aqui em Roraima, por exemplo, em 1970 teve o Ovaio Racha, que foi importantíssimo, né, na luta, na reivindicação da luta pela terra, né, que só foi que conseguiu, né, de fato ser homologado em 2012. Desculpa, por aí. Então, as mulheres foram fundamentais nesse processo, principalmente por encabeçar o Vai ou Racha, né, nessa luta para manter a coesão dos povos, dos homens, no que era, naquele momento, né, a grande luta, que era a luta pela demarcação da terra. Então, eu vou ler um poema que abre o meu livro. Os 2 poemas que abrem o livro Movejo, que é esse que a Ananda mostrou a capa, né, são dedicados justamente a essas mulheres indígenas, né? E aí eu trago a vovó Bernaldina, né, hoje aqui junto com a minha voz falando, né, hoje com a voz dela um pouquinho também, com todas as anciãs que foram, a dona Cacilda lá da Barata, né, que não tem acesso à internet, mas hoje eu também, né, homenageio ela com essa poesia, e as outras mulheres que vêm se destacando, né? Thelma Taurepang, a própria Joênia, enfim, e uma homenagem para a nossa irmã agora, Caingã, que foi, né, assassinada brutalmente. Então, para elas e para todas as mulheres e para a causa indígena, esse poema. Nós,
Mulheres invisíveis, aprendemos pela casa a linguagem dos cômodos, apertando entre os dentes nosso silêncio de sangue, empurrado pelos quartos como os filhos que teremos e que nos odiarão pelo espelho, mas ainda assim o espelho virá. Nós, mulheres domésticas, desaprendemos do nosso antigo nome, que antes dizia bicho, rio, sol, beija-flor, para virar água de batismo, catequese, castigo. Rima qualquer entre o som e o desprezo que não grita mais a palavra Deus, mas ainda assim dito. Nós, mulheres silenciosas, muito menos parecidas com as outras, vivas ou mortas, guardamos entre as pedras os ossos dos homens que jamais nos predisseram. Assim como a eles, só nos restam cantigas rupestres, incrustadas nos ermos de não ir, mas que ainda assim iremos. Que não se enganem, toda aquela que faz silêncio guarda o intocável. Assim, permanecemos, tecendo a vida como a fibra de um ornamento, uma língua de fumaça que só diz palavras de cura, afiando a lâmina pela terra em luta. Nós, mulheres infinitas. Então, é essa a minha homenagem aqui, né, para essas mulheres guerreiras. E também convidar, né, a quem não conhece, Movejo, né, os 2 poemas são dedicados a ela. Posso ler mais um? Só para... Tá. E aí, esse outro aqui, que faz essa homenagem ao Wei, né, que eu digo que de quem eu sou neta, neta de Wei, da Sol, que diz o seguinte: do barro arde dura minha existência, que do dourado espalha sementes de Wei. Toca, minha irmã, teu chocalho, que Wei. Canta, minha irmã, Erém, nossa peneira, nosso ralador. Mastiga, minha irmã, nosso lavrado de fumaça e palha. Nós o reacendemos. Pinta, minha irmã, de tauá a água. Tinge, minha irmã, de preto as palmas. Nossas asas também são Deus. Nossos lábios também são Deus. E o Wei, nossa mãe, nossa filha. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só tenho a agradecer e dizer que a luta continua, né? E a gente também tem que ser como o Wei, né? Que morre e nasce todo dia, mas cada vez mais forte. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada, Soni. Então, vamos agora ouvir também um pouco o nosso querido Bartô. Bartô é pintor desde os seus 10 anos de idade, autodidata. Ele trabalha tanto técnicas de pintura a óleo, quanto pintura em acrílica e técnicas mistas. Ele pinta desde o Pajé Azul até esse quadro lindo que está aí atrás dele, com a figura do Davi Kopenawa e Yanomami. É também um ativista que está sempre com o povo, com aquele grito de não ao garimpo em terra indígena, enfim. Com as suas imagens, ele grita contra o desmatamento, contra a destruição, enfim, queimadas e tudo mais. Então, Bartô, vou passar a palavra para você, filho de mãe Patamona, de pai Patamona, de mãe Macuxi, né? Esse reencontro, né, Bartô, que cada um vai tendo também com as suas origens, e que eu lembro que quando eu cheguei eu falava que o Bartô era Macuxi. Aí depois eu aprendi que o Bartô é Patamona, é Wakuxana, né? Tem essas etnias todas na construção do que ele é. Então, Bartô, vamos passar a palavra para você. Meu nome é Bartolomeu da Silva, mais conhecido como Bartô, artista plástico, trabalho com pintura, desenho, teatro, e atualmente a gente está mobilizando na cidade de Boa Vista um evento chamado Primeiro Festival Cultural Indígena da Cidade, onde a gente vai organizar, mobilizando 5 organizações indígenas da cidade para fomentar, estimular e dar uma injeção de ânimo
né, para os parentes que estão na cidade, que se sentem excluídos. E a gente acaba que está mobilizando, né, e incentivando a resgatar seu direito, a buscar seus direitos. Nesse evento, a gente vai fazer algumas palestras com alguns advogados, com algumas pessoas que possam esclarecer mais os nossos direitos e estabelecer aí uma sintonia com o poder público para que possa nos atender, para que possa nos orientar e os parentes possam ficar sabendo mais dos seus direitos, né? A gente fez uns trabalhos no passado sobre reflorestamentos em reservas indígenas. A gente usa o teatro de boneco como uma forma de esclarecer os parentes, uma forma de conscientizar os parentes dos seus direitos, de uma forma lúdica, uma forma divertida, mas ele tem um pouquinho, está pulverizando ali nas crianças, nos jovens, nos adultos, as informações que não é passada, muitas vezes é passada de formas erradas, ou senão não é passada para esclarecer os parentes, né? Esse marco temporal, essas PLs que estão vindo aí para destruir os povos indígenas, a gente precisa fortalecer, né, os índios aqui na cidade, porque a gente muitas vezes no censo é escondido que nós somos indígenas, aparece o moreno, aparece o pardo, e eles acabam induzindo os parentes a essa raça, a essa denominação, para que não apareça a quantidade de indígenas aqui na cidade. Sabemos que nós somos muitos aqui, a gente não sabe o quanto, talvez 80 mil, talvez 100 mil, mas assim, o censo ela vem para mascarar isso aí, para esconder. Mas com esse festival, a gente tem o objetivo de chamar os parentes para buscar seus direitos, para conhecer sua cultura, para compartilhar a amizade, para conhecer a realidade de cada criança, de cada jovem, e aí, diante disso, buscar, de repente, algumas emendas parlamentares com a deputada Joane Wapichana, né, que ela é nossa amiga, é a pessoa que a gente admira muito no Congresso Nacional, tem feito um excelente trabalho, e a gente vai dando esse apoio e fazendo esse feedback com ela, né? Ela vai fazer uma palestra para a gente, para esclarecer um pouco do seu trabalho no Congresso Nacional e falar da importância de nós estarmos unidos, reunidos, né, celebrando um pouco da nossa união. E, assim, eu trabalho com artes plásticas, né? Eu tenho trabalhos em alguns estados. Muitos trabalhos meus é de denúncias sobre desmatamento, né, que acontece na Amazônia, de uma forma geral, com o garimpo, né? O garimpo que vem destruindo as florestas, poluindo os rios, violentando os direitos indígenas, né? Então, dessa forma, a gente quer esclarecer um pouco. Nós somos contra o garimpo, fizemos algumas campanhas, fazemos algumas manifestações, né, no Dia do Meio Ambiente, enfim, a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Claro, nós somos limitados, a gente reúne alguns indígenas da cidade, né? Nós temos um amigo da gente, o Ivo Cípio, que nos dá um apoio, né, muito importante, um apoio jurídico. O nosso amigo, ele é Macuxi, índio Macuxi, é uma pessoa importante no movimento indígena. Portanto, a gente faz esse trabalho, né? Que nós somos indígenas, eu sou patamona, índio patamona, mas meus pais são Wapichana, uma mistura de Ingaricó, e aí minha mãe é patamona e eu sou patamona. Passo a bola aí para frente. Bartô, obrigada pela sua fala, pela sua arte. Muito legal essa ideia do festival, né? Porque realmente essa força indígena na cidade, ela pode ser muito transformadora no sentido de melhorar mesmo a vida na cidade, né?
Aí queria agora que a nossa conversa, não sei se o Hélio se tem alguma pergunta, mas eu queria que a nossa conversa fosse para esse lado, né? Dessa ligação do trabalho de vocês com essa questão da justiça social e com a relação dos povos indígenas com as mudanças climáticas. Então, se alguém tiver mais algum ponto que queira colocar em relação a isso, vai ser bom. Cada um, na sua fala, já colocou uma dosezinha nessa direção. Mas aí, para a nossa discussão circular, e também, se alguém tiver que colocar mais alguma coisa sobre a questão da importância dessas datas, né? Dessa data de hoje, Dia Internacional dos Povos Indígenas, para a gente chamar a atenção para essas lutas, né? Não sei se Bartô quer continuar, se Marcelo quer colocar alguma coisa, o Sani, fiquem à vontade. Então, eu posso continuar mais um pouquinho sobre a mudança climática, né, em relação aos povos indígenas. Isso é um assunto muito sério, porque o desmatamento, a queimada, ela influencia. Um exemplo, 5 mil garimpeiros em áreas indígenas. Você imagina a destruição que é feita por poluição, né, por coliformes fecais no rio, porque muito inverno joga o resíduo tudo para o rio, né? Agora você imagina 5 mil homens onde não tem tratamento de esgoto, banheiro, aí gera doença nos indígenas, mercúrio no rio gera doença por conta do mercúrio, porque os indígenas comem os peixes, a poluição de lama no rio é uma água que fica suja há muito tempo, o desmatamento, a caça que os índios fazem na floresta acaba porque os garimpeiros entram com armas, né? E aí eles precisam de carne, precisam de comer, precisam, então eles matam praticamente tudo que encontram ali nas reservas de Yanomami e deixa os indígenas praticamente o supermercado dos índios, onde vão matar um veado, uma anta, não consegue mais. Por quê? Porque eles já mataram tudo, já poluíram tudo, já derrubaram tudo. Então acontece que você imagina, Nanda, se é na sua casa, numa fazenda, por exemplo, já pensou se o índio chega lá, começa a jogar mercúrio nos garapé, começa a pegar as galinhas, os porcos, começa a matar, começa a queimar suas casas, começa a amedrontar, jogar bomba de gás lacrimogêneo dentro do seu sítio. Então, como é que fica? Agora, você imagina o índio na floresta, aonde ele está, que pensa que está seguro, longe da cidade, e aí você vê o que acontece, que a gente já viu algumas matérias, já viu algumas filmagens. Isso é muito triste, né? E em questão da mudança do clima, é muito isso, entendeu? Porque, um exemplo, se você faz uma derrubada para fazer pasto para fazenda, para gado, então aquela área toda vai assorear aquela água para o rio, os garapé. Então, os pequenos garapé, os pequenos rios, eles vão morrer. Por quê? Porque eles vão assorear, né? Porque diante do cocô do gado, de 1.000, 2.000 cabeças, também vai escorrer para o garapé, vai poluir, entendeu? Então, acaba que a gente fica sem saber. O governo federal, ele não consegue cumprir com a Constituição, os seus artigos 231, 202, a gente sabe que existe aí, nos garantindo, né, como povos originários, e não nos dá esse direito. E o que eles fazem? A FUNAI é para nos atender. A FUNAI está desautorizada a usar os carros que é para usar para o nosso benefício, não pode sair, né? Então, ele armou isso aí, ele está criando assim uma violência contra os indígenas, um genocídio, né? Inclusive hoje eu vi uma matéria que estão entrando aí no Tribunal Internacional contra o presidente Bolsonaro por conta desse detalhe aí, dessa violação dos direitos humanos, né? É isso aí. Obrigada, Bartô.
Eu queria que, se fosse possível, o Marcelo falasse um pouco desse trabalho do reflorestamento. Quantos alqueires mesmo que você falou, Marcelo, que vocês já reflorestaram? Marcelo está aí? Bom, por aqui a gente... Tá ouvindo? Alô? Estou ouvindo, sim. Oi. A gente está te ouvindo. Oi. Tá ouvindo? Então, Estamos por aqui ouvindo. a gente já reflorestou. Né? Aqui a gente já reflorestou 9 hectares e tem muito mais, é mais ou menos 105 hectares. Estava prestando muita atenção no que o parente Bartô estava falando aí, muito interessante, muito preciso, muito feliz na sua fala. É muito importante que se mostre mesmo para o mundo, porque tem muitas pessoas que não conhecem a cultura do povo, não conhece, nunca foi nas aldeias, nunca sabe, né, por que eles lutam, por que eles querem preservar, por que é importante a preservação, né? Nós, Guarani, nós temos uma ligação direta com a espiritualidade, o respeito com a natureza, né? Vocês sabem muito bem, vocês que são historiadores, vocês que brigam aí também pela causa indígena, né? A gente fica muito feliz com isso. A gente sabe que a gente tem parceiros, né, que são preocupados também como nós, né? Nós indígenas, quando a gente vai pedir, quando a gente vai para a mata caçar ou pescar alguma coisa, a gente sempre pede licença para o espírito da floresta, né, que nos conceda o que a gente precisa, né? Então, tipo, a gente procura preservar porque ali na floresta tem tudo, né? Tem sementes, né? Tem pássaros que precisam, né, das flores, que precisam, né, dos seus alimentos e tudo mais. E manter o respeito sobre a natureza é muito importante. O rio, por exemplo, né? O Bartô falou aí muito bem sobre a questão de poluição do rio, né? O que a gente tem aqui, a gente está reflorestando, né, as beiras dos rios, né, com plantio de açaí, de palmito jussara também, né, e tudo mais, porque a gente acredita muito que isso pode trazer a água, né, e que pode ajudar muito o clima por aqui também, né? Que a terra aqui, elas são muito de eucalipto que houve aqui, né? Mas a gente está conseguindo aos poucos recuperar isso aí, né? E continuar com a nossa cultura. Nós acreditamos em um Deus que a gente não vê, né? Mas a gente vê em Anderu, nas plantas, nos rios, nos animais da floresta, no sol, na lua, nas estrelas, em todas as coisas que foram feitas. A gente agradece por tudo isso. A gente canta quando a gente tem ali algo de importante que está trabalhando aqui também, de buscar a semente guarani de volta, porque na caminhada da minha bisavó, depois que ela chegou aqui no Espírito Santo, ela perdeu as suas sementes devido à terra ser muito ressecada. Mas a gente trabalhando aqui com mais ênfase, né, com mais segurança, com técnica e tudo mais, a gente está cuidando da terra, né, que tem os guardiões do Guarani, das sementes, lá em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por onde a minha bisavó passou, para a gente trazer essas sementes e reintroduzir na terra, já a terra cuidada, para a gente seguir a nossa tradição, que é
a colheita das sementes, guardar. Nós criamos aqui também uma casa das sementes, a gente guardar as sementes para a gente sempre ter a semente, para não precisar de buscar em lugar nenhum, ou precisar de fazer projeto para ter semente, e a gente está trabalhando isso também. Sobre a questão da política, a gente tem uma preocupação muito grande, muito séria. Aí eu me lembro aqui de uma situação em que o Alberto Álvares, que também foi seu aluno, o Ananda, que estudamos junto lá no Paraná, que você estava lá, ele fez uma gravação do finado cacique João da Silva, né? A última vez que ele esteve aqui no Espírito Santo, que estávamos fazendo um documentário junto com o Museu do Índio, e ele dizia do sonho que ele teve, da revelação que ele teve, de que um dia um Juruá iria tentar destruir um Juruá. E aí, há pouco tempo, o Alberto esteve aqui na aldeia e falou assim, poxa, o João da Silva falou do sonho que ele teve, de que um Juruá entraria, um Juruá, né, querendo destruir o povo indígena brasileiro. E com ele, suas corjas, né, políticos aí que já estavam há muito tempo se preparando para tentar fazer essa derrubada, que é os direitos indígenas, né? E a gente está vendo aí o regaço e a falta de respeito com a natureza, com as pessoas, com os seres humanos, né? Desse lugar, desse país que são os indígenas, os originários dessa terra. E aí tem aí a lei aí que diz que é o direito, né, dos indígenas, lá no artigo 231 diz, né, que os índios têm que viver a sua cultura e tudo mais, e cabe também à justiça, né, o governo, cuidar e zelar para aquele povo, né? Então, esse governo está fazendo ao contrário, ele está querendo destruir, ele não está ajudando em nada. O povo Yanomami precisando ser protegido e nada se fez para impedir essa situação desagradável que está acontecendo com o povo indígena no Brasil, né? Mas aí vamos continuar orando, pedindo a Nyanderu, tocar firmemente, acreditando, estar contente nem um pouquinho com esse Juruá e com as pessoas que estão pensando em maldade e querer só destruir, e com certeza essas pessoas vão ter um troco muito grande em que Nyanderu não vai permitir com que eles consigam ter sucesso com essas coisas que eles estão querendo fazer com os indígenas, tá? Eu agradeço muito aí a oportunidade, né? Gostei muito da palavra do parente Bartô, gostei muito também da palavra aí da nossa parenta aí, que é escritora, né? E muito maravilhoso. E vamos que vamos, a bola está com vocês aí. Obrigada, Marcelo. Foi bom você lembrar da questão do canto, que o Davi Copenau ele fala muito disso, né? Que os Yanomami continuam cantando, dançando para segurar o céu onde ele está, né? E aí queria que a Soni também colocasse um pouco para a gente sobre essa questão de alguns cantos. Soni, você está aí? Que fazem também essa conexão, né? Tão forte. Exatamente. A arte, né, para os povos indígenas, né, para nós, povos indígenas, é uma maneira da gente estabelecer relações afetivas, alianças afetivas com o cosmos, com aqueles que já se foram, né, com todas as formas de existência que estão aqui nessa terra. E aí, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um canto, né, que foi né, interpretado pelo seu Terêncio e que, olha só, né, que está dentro dessa obra chamada, né, Pandompiá, Eremungon do Circo Roraima, e que diz o seguinte, né,
Curatequezã, Pongon, Waitupiri, né? E aí vai repetindo Waitupiri, Waitupiri. E aí, quando a gente foi, é um marapá, é uma música para cantar à noite, para criança. E a gente perguntou para o seu Terêncio, que é o responsável também pela tradução, né? Que animal, né? Que pássaro seria esse, o Waitupiri? E aí ele disse, olha, ele é muito parecido, né, com o Tchesang, mas eu não sei o nome dele em português, né? Só tem o nome dele em Makuxi, né? Então, a importância desses cantos tradicionais de trazer, de estabelecer essa relação com esses animais que, por exemplo, só são nomeados em língua indígena, né? Ou que simplesmente desapareceram por causa da predação, pelo desmatamento, por todos os, enfim, né, por toda a ação nociva do homem, em especial, né, do homem branco, mas, enfim, do homem, de uma forma, né, geral, sobre, né, o meio ambiente. Então, esses pássaros simplesmente desapareceram e, com isso, desaparece também esse nome, essa tradução, né, por exemplo, em língua portuguesa. Então, o conhecimento que apenas a língua, que apenas os povos indígenas também conseguem acessar, em especial através da arte, através do canto, né? Assim como ele, outros pássaros são nomeados dentro desse livro, deixa eu ver se aqui eu acho, né? Que simplesmente não tem tradução, porque ou simplesmente eles desapareceram, né, ao longo do tempo, com a predação, ou porque ainda é uma nomeação que é apenas da própria língua, né? Então, é uma coisa especial da língua. Então, por isso, né, eu acho que o papel da arte é tão importante, né, de manter esse conhecimento, assim como, por exemplo, né, dentro das outras narrativas, como a gente viu, conseguiu ouvir do seu Clemente Flores, né, que é, por exemplo, o uso do timbó, né, que tem às vezes por causa, por exemplo, né, da técnica da rede, é, né, uma coisa que acaba se perdendo ao longo do tempo, e que às vezes acaba também, né, vamos dizer assim, se desviando da sua função primordial, original, que era, por exemplo, né, caçar peixe para garantir a alimentação dos povos, e acaba se voltando contra eles mesmos. Por quê? Ele acaba sendo também utilizado para uma coisa que tem acontecido muito, principalmente entre os mais jovens, né, nos povos indígenas, que é o suicídio. Então, esses jovens acabam ingerindo o timbó como forma de suicídio também, né? E o suicídio é um grande problema entre os povos, né, indígenas, em especial entre os mais jovens, que acaba vitimando isso por causa desse jovem que entra em conflito com a identidade, ele sofre preconceito, por exemplo, às vezes da cidade, ele sofre justamente a luta, né, com a violência sofrida nos conflitos de terra, né, e assim por diante. E aí ele se vê numa situação em que ele acaba se vendo como sem esperanças, né, como sem, enfim, né, sem outras possibilidades de existência, acaba recorrendo, né? Eu estou tentando aqui achar o canto, eu acabei perdendo aqui, mas aqui vocês podem ver também um pouco da obra, né, como vem falando. E, além também da preservação, né, por exemplo, desses nomes de animais, de pássaros, né, a gente também tem a preservação, né, da própria cultura, né, coisas que com contato acaba se tornando um pouco menos recorrente. Não desapareceu, mas acaba, né, se tornando recorrente, como, por exemplo, né, a própria dança do Parixara, né, se pintar com o genipapo, ou o carutuquê, com a tabatinga, o tauá, o tauaquê. Então, isso também, né, acaba sendo afetado. Eu acho que eu não vou conseguir aqui achar nesse momento, né? Mas, além disso, né, eu também vou explicar um pouquinho da minha
justamente, né, de tentar retomar, que é isso que eu estou fazendo agora nesse último livro que vai ser lançado, né, que é justamente essa nossa filiação com o Ei, né, a grande avó, o grande sol, e que comunica também com a queda do céu do Davi, né, ou seja, o Ei é essa grande avó que proporciona para a gente, né, por exemplo, ter as vestimentas, os adornos, os chocalhos para fazer música, para fazer o telhado das casas, né, para fermentar a nossa comida, que é a macaxeira, né, a base da alimentação. Essa avó que provém tudo, né, muito generosamente para nós, mas que, né, sendo constantemente violentada, que sendo constantemente, né, como a gente fala agora, né, que está constantemente no relacionamento abusivo, né, sendo explorada, violentada, né, se vê numa posição de que tem que ensinar para nós, no caso, né, os seres humanos, tem que ensinar de novo a gente a ser gente, né, nessa ideia mesmo de saber conviver com os outros, e principalmente com a natureza, né? Então, ela se vê nessa obrigação, mesmo que seja de uma forma muito dura. E aí a gente vê justamente o quê? Né? O aumento dos efeitos, por exemplo, do efeito estufa, a laninha, a gente vê esses efeitos climáticos, né? Como, por exemplo, agora essas inundações que estão acontecendo na Europa, que nunca mais tinham acontecido, e mesmo aqui, principalmente aqui, né, na região norte, com esse desmatamento, né, horrível que está acontecendo, que em boa medida foi, né, incentivado por esse governo, né, que permite, de novo, que as grilagens, né, o desmatamento, a extração de madeira ilegal, a garimpagem, sejam que voltem com força total, né? E aí essa grande avó se vê nessa situação de ter de ensinar para a gente de uma forma tão dura através desses grandes efeitos, né, aí, dessas grandes tragédias climáticas que a gente está vendo, né? Então, quando eu falo que sou neta de Wei, é também nesse sentido, né, de resgatar essa nossa filiação direta, umbilical com a natureza, em especial com o sol, e tentar não deixar que o céu caia na nossa cabeça, como o Davi tanto fala, né? Então, quando eu trago esses cantos dizendo desses pássaros que, por exemplo, já não existem, ou já não tem nome, né? Por exemplo, em língua portuguesa, porque só tem em língua indígena, é também nessa tentativa de resgatar essa relação umbilical que a gente tem com a natureza e com a grande avó Wei, né? Então, é isso aí. Eu também passo a bola para quem quiser, e obrigada, Nanda. Então, queria agradecer novamente. Eu acho que a nossa conversa foi muito interessante, né, na direção de estar pensando essa questão dessa crise climática, de estar marcando presença, batendo o pé no chão nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas. Então, agradeço muito ao Bartô, ao Marcelo, a você, Soni, a Renata da Climate, a Suelen, e a todos que estão aqui, né, compartilhando com a gente esse momento, que a gente continue, né, gritando contra a destruição, né, que a gente continue tendo forças e continue chamando a atenção para a importância da poesia, para a importância das artes, para a importância de manter a floresta em pé, né, de ter água limpa. Eu não sei, entrou aqui para mim, o senhor vai falar? Como é que é o nome dele? Está aqui. Sérgio. Sérgio? A gente está meio que despedindo, mas... Estou assistindo você, te ouvindo, e eu perdendo depois. Obrigado. Agradecer pela sua presença também. E, enfim, a gente está caminhando para encerrar. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, uma palavra de encerramento. E ressaltar a importância, né, da gente estar unido, né, da gente estar... Porque eu acho que a luta ambiental, a luta indígena, a luta pelos direitos humanos, tudo isso precisa andar junto à luta dos artistas, porque, no final das contas, queremos a mesma coisa, né?
queremos uma vida com mais qualidade, queremos menos calor. Sim, pode falar. Amanda, parabéns a todos, maravilhoso. Obrigado a você, como sempre. Eu só queria, saindo um pouco do tema ecológico e climático, lembrar que nós, brasileiros, na nossa história, os nossos ombros, está um genocídio. E não apenas para o futuro de um desenvolvimento sustentável no Brasil, mantendo a floresta, valorizando a floresta e até regenerando a natureza em muitos biomas, sonho, mas perfeitamente possível, mas também nos nossos espíritos, nas nossas almas, na nossa consciência, na nossa dignidade, o reconhecimento de que na nossa história há um genocídio é indispensável. E esse reconhecimento não tem valor nenhum se ele é retórico, se ele são só palavras. Ele tem valor quando são ações, como essa, lindo sarau, vai ficar gravado para todos, e tem valor quando, principalmente, essas ações dizem respeito a uma mudança na situação dos povos indígenas do Brasil, luta essa da qual você é a nossa maior, das grandes inspirações de todos, e os povos, os protagonistas. Mas não se trata apenas de uma questão apenas errado da minha parte. Não é só uma questão, só também é errado da minha parte. Não é uma questão tão importante quanto a ecológica, quanto a climática, quanto os direitos para evitar a vitimização, mas também é uma questão de dignidade da civilização brasileira. Obrigado pela chance de falar isso. Um beijão, Amanda. Obrigada. Então, eu queria também agradecer muitíssimo, acho que todas as falas muito emocionantes, muito diretas ao coração. Eu acho que a arte tem esse link, né? Ele vai direto, né? O que é importante, é muito emocionante. Eu queria mais uma vez agradecer a Ananda, né, por trazer tanta. Eu acho que quando a gente se conecta, né, a gente fica maior. Então, tanta sabedoria, né, no encontro tão rapidinho, né, e pôde a gente estar um pouco mais junto, conhecer um pouco mais, conectar mais corações, né, e quem sabe a partir de agora seguir ainda mais junto. Então, gratidão, querida. Gratidão, Cacique, gratidão, Sani, gratidão. Acho que todo mundo Bartô, que esteve por aqui, a Joyce, em geral, Antônio, todo mundo que está por aqui. Muito obrigada. Caimê Manauã, Joyce Wapichana, que está aqui presente também, que também é uma guerreira, que anda escrevendo as histórias do avô, onde os animais falam, onde essas conexões todas que a gente vem falando estão fortemente presentes, né? Então, é isso, né? O genocídio não pode continuar. E muita coisa precisa ser reparada. E gratidão, né? Porque mesmo diante de tudo isso, estão reflorestando, né? Estão reflorestando, estão escrevendo, estão publicando, estão contribuindo para uma transformação tão necessária e tão possível. Então, gratidão a todos. E até a próxima.